Meus queridos, graça e paz. Quero deixar uma palavra de Deus para os vossos corações. Nessa tarde de quinta-feira, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na presença dEle. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós ter se levantado, estar aqui de pé, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do tamanho das lutas que eu e você tem vindo vivendo, porque você sabe que para proclamar o Evangelho de Cristo não é fácil, é difícil, mas vale a pena. Você sabe que para proclamar o nome do grande eu sou não é fácil, mas é maravilhoso, porque ele disse que se a gente guardar os estatutos e os seus mandamentos, a gente fará obra maior do que a que ele fez quando veio à terra. Mas hoje eu quero deixar uma palavra, meus queridos, lá no livro de Números. Glória a Deus, aleluias. Livro de Números, Cristiano Vaz, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, meu querido. Deus continue te usando nessa terra, em nome de Jesus. Livro de Números, capítulo 20, versículo 1 em diante, que nós vamos falar um pouco da história da morte da irmã de Moisés, Miriam, e após a morte da irmã de Moisés, vamos falar um pouco da sede daquele povo, glória a Deus, aleluia, e vamos falar um pouco do luto de Moisés, glória a Deus, aleluias, porque Deus ele é fiel, meu querido. Primeiramente vamos convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo para se fazer presente, que não seja mais eu e nem você, mas sim Deus, o Espírito Santo que habita em mim, soberano Deus e eterno Pai. Deus, te damos graça, Deus, por a oportunidade, Deus, de estar, Senhor, diante da tua presença, Deus, para engrandecer, Deus, e te dizer, Senhor, que tu és grande, maravilhoso, tremendo na nossa vida, Senhor. O Senhor, Deus, tem sido nosso escudo e nossa fortaleza, Senhor. O Senhor tem sido, Pai, o nosso refúgio, Deus, a nossa habitação, Deus. Nós não somos nada sem a tua presença, Deus. A tua presença, Deus, é que faz, Deus, nós habitar em segurança, Deus. A tua presença, Deus, é que nos mantém de pé, Senhor. A tua presença, Deus, é que faz nós levantar, Senhor, acordar, Senhor, e viver, Deus, a cada dia, a cada peleja, porque nós não peleja, mas sim o Senhor peleja por nós, Deus. Obrigado, Deus, por cada oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar falando com cada pessoa, Deus, que venha alcançar, Deus, essa live, Senhor. Que não seja mais eu, Deus, nesse momento, Deus, mas o Espírito Santo, Deus, que habita em mim, Deus. Quero te pedir, Senhor, quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, livro de Números, glória a Deus, aleluias. Números primeiro, que vai falar sobre a morte de Miriam, glória a Deus, aleluia. E chegando os filhos de Israel, todos a congregação, ao deserto de Zine, no mês primeiro, o povo ficou em Candeia, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. Glória a Deus, aleluias. Meus queridos, você observe que no primeiro capítulo, no primeiro versículo, vai relatar que a irmã de Moisés, Miriam, veio a falecer. Glória a Deus, aleluia. Mas você observe que no capítulo 2, no versículo 2, vai relatar que toda a congregação, glória a Deus, aleluia, a falta de água, vão contra Moisés.
Mas aquele povo tinha que reparar que Moisés, ele estava vivendo um luto naquele momento. Glória a Deus, aleluia. E não era só aquele povo que estava à falta de água. Moisés e Arão, eles também estavam à falta de água. Eles também não tinham água para eles. Mas a diferença do povo que estava à falta de água era que Moisés, ele estava sofrendo um pouco mais. Moisés e Arão, porque naquele momento eles estavam vivendo um grande luto, que a sua irmã Miriam, ela tinha vindo a falecer. Mas você observe que aquele povo, eles não tiveram um pingo de respeito por o luto de Moisés. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Que tem muita gente que não tem tido respeito por a sua vida, por o sofrimento que você está passando. Glória a Deus, aleluia. Aquele povo, eles não tiveram sentimento por Moisés. Aquele povo, eles viram que Moisés, ele estava vivendo um luto, mas mesmo assim, aquele povo foram e confrontaram Moisés, confrontaram Arão. Aquele povo, eles tinham que ver que Moisés, ele estaria passando sede naquele momento. Mas aquele povo, ele não olhou o sofrimento que Moisés estava passando. Ele não olharam o sofrimento que Arão estava passando, de ter perdido a sua irmã. E aquele povo vai de encontro até Moisés e diz: Moisés, está faltando água. Aquele povo começa a confrontar a Moisés. Glória a Deus, aleluias. E observe no versículo 3: e o povo contendaram com Moisés e disseram: quem dera vivemos, perecemos como pereceram nossos irmãos perante o Senhor, e porque trouxesse-me a congregação do Senhor a este deserto, para que morremos aqui glória a Deus, aleluia, nós e os nossos animais. Aquele povo só começaram a murmurar, aquele povo começaram a reclamar. Aquele povo não poderia faltar nada para eles, que eles só tinham a reclamar. Aquele povo só tinha a murmurar. Aquele povo só tinha a predejar. Aquele povo, ele já tinha visto o tamanho da maravilha do Deus que ele servia. Aquele povo, eles já vinha de uma grande trajetória, que era da saída do Egito. Diversos e diversos milagres que o Senhor tinha feito através de Moisés. Mas aquele povo, ele não parava de reclamar. Aquele povo, ele não parava de murmurar. Aquele povo, ele não respeitava ao seu próximo, como ali naquele momento não respeitaram o luto que Moisés estava passando. Glória a Deus, aleluia. Observe que no versículo 5 vai dizer bem assim: e porque nos fizeste subir do Egito, glória a Deus, aleluia, para nos trazer a este lugar, mau lugar, onde não há semente nem de figo, glória a Deus, aleluia, nem de vindes, nem de raiz, nem tem águas para beber, glória a Deus, aleluia. Aquele povo só reclamava, meus queridos. Aquele povo, ele só reclamava. Nós temos que ver que no meio do deserto existe bastante areia. Areia vai simbolizar multidões, glória a Deus, aleluia. A Bíblia, ela simboliza areia, águas, multidões. E multidões, aquela multidão que saiu do deserto, do Egito, só sabia reclamar. Aquele povo, ele só sabia murmurar. Mas aquele povo, ele não tinha respeito por o luto que Moisés, ele estava vivendo. Mas mesmo assim, Moisés, glória a Deus, aleluia, vivendo aquele luto, ele vai, glória a Deus, no capítulo 6, no versículo 6 vai dizer: então Moisés e Arão se foram de diante do povo, e a porta, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, da tenda da congregação, e se lançou-se sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. Glória a Deus, aleluia. Mesmo diante, meu irmão,
da murmuração, mesmo diante do luto. Quando você clama ao Senhor, Ele vem com socorro para a sua vida. Mas você observe que nós vamos adiante, glória a Deus, aleluia. No versículo 7, glória a Deus, aleluia, que vai falar: Moisés fere a rocha e a água sai, glória a Deus, aleluia. Observe que Moisés, ele foi até a porta da congregação, se prostrou-se ele e Arão, o rosto no pó, clamou ao Senhor, e o Senhor manda uma resposta para Moisés, glória a Deus, aleluia. Veja a trajetória que Moisés vem sofrendo, sendo repreendido por o povo. Moisés sofrendo, Moisés sendo aperreado, Moisés sendo apredejado por aquele povo impossessível que não acreditava em Deus, porque aquele povo, eles eram idólatras, meus queridos. Aquele povo, eles só acreditavam no que eles via, porque eles tinham visto a maravilha de Deus, o sobrenatural de Deus acontecer. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele povo, após passar o sobrenatural, aquele povo começava a reclamar novamente. Ei, não é diferente hoje. O povo hoje só quer acreditar se tiver acontecendo bênçãos, se tiver acontecendo prodígios sobre a sua vida. Mas quando Deus coloca diante do deserto, quando Deus coloca diante do vale, aquelas pessoas começam a murmurar, aquelas pessoas começam a reclamar, aquelas pessoas começam a dizer que Deus não está mais no negócio, aquelas pessoas começam a dizer que Deus abandonou. Não, meu querido, eu quero te dizer nessa tarde, Deus não te abandonou. Deus, ele está contigo no meio do deserto. Ele caminha contigo no meio do deserto. Ele vai surgir maravilhas da onde você não imagina. Mas para isso você tem que crer. Para isso você tem que acreditar. Para que a maravilha de Deus venha ser manifestada sobre a sua vida. Observe que no versículo 7 vai dizer bem assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, glória a Deus, aleluias, e dará a sua água a esses, assim lhe tirará a água da rocha e dará a beber a congregação e aos seus animais. Você observe o que Deus diz para Moisés aqui nesse momento: Moisés, vai, tu e Arão, glória a Deus, aleluia. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha. Você observe que Deus diz: Moisés, vai, fala a rocha. Porque, Moisés, não é tu, Moisés, que vai dar água ao povo, mas sim, Moisés, a rocha que tu vai falar diante dos teus olhos e diante da congregação, diante do meu povo, vai jorrar, Moisés, água. Porque quem cuida do meu povo sou eu, Moisés. E a necessidade do meu povo, quem vai suprir sou eu, não é tu, Moisés. Tu, Moisés, só estás aqui por intermediário meu. Tu só estás aqui, Moisés, porque tu estás guiando o meu povo. Porque eu sou o que sou. Eu faço as maravilhas. Eu cuido da minha congregação. Eita, glória a Deus, aleluias. Eu que faço jorrar a água da rocha. Glória a Deus, aleluia. Observe que o Senhor, ele fala para Moisés. Moisés fala com a rocha. Ele fala com a rocha, que a rocha jorrará água diante dos teus olhos e diante da congregação. Glória a Deus, aleluias.
a rocha dará de beber. Glória a Deus, aleluia. A congregação e os animais. A rocha vai suprir a necessidade dos animais e do seu povo. Sabe por quê? Porque não é Moisés, mas sim o que Deus é na vida de Moisés. Moisés, ele só estava como intermediário do Senhor, como um anjo do Senhor aqui na terra, para guiar o seu povo. Mas aquele povo, eles não via isso. Aquele povo, ele só sabia reclamar. Aquele povo só sabia murmurar. Aquele povo só sabia predejar. Aquele povo, ele só sabia ver as maravilhas diante dos seus olhos. Mas quando faltava, por pouco tempo, aquele povo não acreditava mais. Aquele povo só começava a reclamar. Não é diferente dos dias de hoje. Quando lhe falta qualquer coisa, quando você passa por um deserto, você já começa a reclamar. Você começa a desacreditar. Será que Deus existe mesmo? Será que Deus, ele supre necessidade? Ou será que eu estou vivendo um evangelho mentiroso? Não, meu querido, você está vivendo um evangelho verdadeiro. Você está vivendo um evangelho de cruz, um evangelho que Deus, ele veio para morrer por mim, por você, Jesus Cristo. Para que eu e você venha ter vida, vida e com abundância. Venha ter libertação, venha ter cura. Mas para eu e você suprir isso nas nossas vidas, nós temos que parar de reclamar. Nós temos mais que adorar, clamar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Observe que no capítulo 9, vai dizer bem assim: então Moisés tomou a vara diante do Senhor como ele tinha ordenado. Glória a Deus, aleluia. E Moisés e Arão, glória a Deus, aleluia, reuniu a congregação diante da rocha. Eita, glória a Deus, aleluia. E Moisés disse-lhe: olha, agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Glória a Deus, aleluia. Sabe por que Moisés, naquele momento, Moisés, ele vivia um luto. Moisés, ele vinha estressado, porque não era só o povo que estava à falta de água, meus queridos. Moisés, ele também vinha sofrendo na seca. Você acha só porque Moisés falava diretamente com Deus, mas Moisés, ele também sofria a mesma repreensão que aquele povo sofria. Se aquele povo faltava comida, para Moisés também faltava. Se aquele povo faltasse roupa, para Moisés também iria faltar. Se aquele povo faltasse água, para Moisés também iria faltar. Que Moisés, ele era o guia do povo. Meu querido, então Moisés, ele vinha passando por um processo, porque a sua irmã, ela tinha vindo a falecer. Por isso que nesse momento, Moisés diz, glória a Deus, aleluia. Então Moisés levantou, glória a Deus, aleluia. Então Moisés, glória a Deus, aleluia, perguntou ao povo, glória a Deus, aleluia. E Moisés e Arão reuniu a congregação e disse-lhe, diante da rocha. E Moisés disse-lhe, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moisés naquele momento chamou aquele povo de rebelde. Sabe por quê? Porque aquele povo, ele tinha se rebeliado contra Moisés e contra Arão, cobrando, não sabendo eles que não era Moisés, não sabendo eles que não era Arão, era Deus. É Deus que supria as necessidades. Então Deus, ele dá no tempo certo, na hora certa. E naquele momento, aquele povo se rebeliaram contra Moisés e contra Arão. Aquele povo, eles não respeitaram a dor que Arão e Moisés estavam sentindo. Meus queridos, imagine a dor de uma perca. Imagine a dor que você esteja sentindo de você ter perdido um ente querido. E uma multidão começar a lhe cobrar. Uma multidão começar a se rebeliar contra a sua vida.
Uma multidão começar a dizer: ah, você é isso, você é aquilo, você trouxe a gente até aqui para que eu e o povo morra de fome, morra de sede. Porque Moisés fizesse isso, era melhor, Moisés, que a gente tivesse ficado no Egito. Porque lá a gente tinha o que comer, a gente tinha o que beber. A gente sofria, mas tinha. Aquele povo não estava respeitando a dor, o sofrimento. Quantas pessoas não têm respeitado a sua dor? Quantas pessoas não têm respeitado o seu sofrimento, meu querido? Mas eu quero te dizer nessa tarde, mas Deus, Ele supre as tuas necessidades. Glória a Deus, aleluia. Observe que diante dessa circunstância, o que é que acontece sobre a vida de Moisés e sobre a vida de Arão, sobre essa opressão que eles vêm sofrendo por causa do povo. Que é o povo mesmo pedir um libertador. O povo foi que clamaram por um libertador. Senhor, envia um libertador. E Deus enviou Moisés. Glória a Deus, aleluia. E o próprio povo depois queria acabar com o libertador. O próprio povo desacreditou do libertador. Vendo tudo que Deus tinha feito através do libertador. Pragas, diversas pragas, maravilhas, fazendo água amarga se tornar doce, fazendo o mar vermelho se abrir, vencendo pelejas, mas pelejas, mas aquele povo não acreditava mais no libertador, porque aquele povo só acreditava no que eles via. Aquele povo, eles desacreditavam muito fácil. Aquele povo era povo de pouca fé, era povo incrédulo. Era povo que desacreditava fácil, meu querido. Observe o acontecimento. A Bíblia vai nos relatar que Deus manda Moisés falar com a rocha. Que a rocha vai jorrar água e dar água a toda a congregação e a todos os seus animais. Mas você observe, glória a Deus, aleluia, que no versículo 11, Moisés ele vem a desobedecer a Deus. E nesse momento começa um grande processo na vida de Moisés. Glória a Deus, aleluias. A desobediência de Moisés levou Moisés a um extremo que você vai entender, meu querido, daqui a pouco. Glória a Deus, aleluia. O versículo 11 vai dizer bem assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. Meu querido, você observe que no versículo 8, Deus, ele fala com Moisés: Moisés, junta todo o povo. Moisés, junta todos, toda a congregação, leva para diante da rocha, fala diante da rocha, que diante dos olhos de todos, diante dos teus olhos, Moisés, a água jorrará da rocha. Mas no capítulo 11, você observe que Moisés faz totalmente diferente do que Deus tinha mandado ele fazer. Ei, aquele cajado que Deus deu a Moisés, que Moisés abriu o mar vermelho, que Moisés fez diversas maravilhas, com aquele instrumento que Deus deu para ele, glória a Deus, aleluia, foi o mesmo instrumento que Deus mandou Moisés levantar e falar com a rocha. Mas observe que Moisés ele faz diferente do que Deus manda ele fazer. No lugar dele falar, ele fere. O instrumento que Deus deu para Moisés usar para a bênção, Moisés ele usou nesse momento para ferir. Ferir, e não só uma vez, feriu a rocha 2 vezes. Coisas que Deus disse: Moisés, fala com a rocha. Ei, fala. Falar é totalmente de ferir.
Deus disse: Moisés, fala com a rocha, porque a rocha diante dos olhos de toda a congregação, diante dos teus olhos, vai descer água, vai suprir a necessidade da congregação, vai suprir a necessidade de todo o povo, glória a Deus, e de todos os animais. Mas Moisés, ele desobedece. Mas Moisés, quando desobedece a Deus, ele fere a rocha. Mas mesmo Moisés desobedecendo, eita, glória a Deus, aleluia, Deus não deixa de contemplar o milagre na vida do povo. Sabe por quê? Porque mesmo diante da sua desobediência, Deus não vai deixar de abençoar o próximo por causa de sua desobediência. Porque quem está desobedecendo é você, não é o seu próximo. Então o seu próximo, ele não vai sofrer os danos por causa da sua desobediência. Porque a desobediência foi sua. A desobediência naquele momento não foi do povo, foi de Moisés. Porque Deus mandou Moisés falar e Moisés, ele feriu a rocha. Mas mesmo assim, diante da desobediência, Deus, ele supriu a necessidade. Moisés, ele feriu a rocha 2 vezes. E Deus, mesmo diante da desobediência, ele fez jorrar água para aquele povo, para toda a congregação e para todos os animais ser suprido a necessidade. E Arão, ele estava com Moisés. Ele viu que Moisés estava fazendo tudo errado. Ele viu que Moisés não estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Mas mesmo assim, Arão viu que diante da dificuldade, diante da falta de desobediência de Moisés, Deus, ele supriu a necessidade. Você observe, meu querido, que mesmo você sendo desobediente, Deus não vai deixar de salvar vidas por causa de você. Deus não vai deixar de curar almas por causa de você. Deus não vai deixar de curar a enfermidade. Deus não vai deixar de buscar aqueles que estão cansados e sobrecarregados por causa da sua desobediência. Deus, ele vai continuar te usando. Deus, ele vai continuar usando você como canal de bênção. Mas você observe que após passar tudo isso, glória a Deus, aleluia, vem a sentença de Moisés. Você observe que no capítulo 12, olha o que, no versículo 12, olha o que acontece. Moisés, ele fez a maravilha, o povo se maravilhou, o povo bebeu água, deu água aos seus animais, o povo supriu a sua necessidade, mesmo sabendo que tinha oprimido Moisés, mesmo sabendo que tinha se rebeliado contra Moisés. Moisés se sentiu oprimido, Moisés se sentiu agoniado, Moisés desobedeceu a Deus. Mas Deus, ao meio da sua desobediência, fala a Moisés quando Moisés chega até Arão. Glória a Deus, aleluia. Observe o que Deus vai falar para Moisés. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não creste em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirás esta congregação na terra que lhe tenho dado. Observe, meu querido, que nesse mesmo momento, olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, tu desacreditou de mim, Moisés. Moisés, tu não fizesse o que eu te mandei, Moisés. Moisés, por que, Moisés, tu me desobedecesse, Moisés? Moisés, eu te mandei, Moisés, você falar com a rocha, Moisés. Moisés, por que, Moisés, tu usou, Moisés, aquilo, Moisés, que eu te dei, Moisés, para tu abençoar, Moisés. Tu usou, Moisés, o cajado que eu te dei, Moisés, para tu abençoar, tu usou, Moisés, para ferir a rocha, Moisés. Moisés, eu te mandei, Moisés, que tu falasse, porque só tu falando, Moisés, a necessidade daquele povo, Moisés, ia ser suprida, Moisés. Mas naquele momento, Moisés, tu fizesse totalmente diferente, tu feriu a rocha, Moisés. E diante, Moisés, da tua desobediência, Moisés, tu, Moisés, não és digno, Moisés, de entrar, Moisés, na terra prometida e guiar o meu povo, Moisés, a terra que mana leite e mel, Moisés. Porque tu não me obedecesse, tu não cresce no que eu falei, Moisés. Porque somente tu falasse, Moisés, ia suprir a necessidade. Moisés não precisava, Moisés, tu ferir a rocha.
Glória a Deus, aleluia. Meu querido, quantas vezes você tem ferido? Quantas vezes você tem machucado? Aquilo que Deus tem te dado para você abençoar, você tem machucado. Aquele dom espiritual que Deus tem te dado para você abençoar, você tem amaldiçoado. Deus tem te dado o dom de levita, mas você tem usado os microfones para ferir. Deus tem te dado o dom de pregador, de profeta, de evangelista, e você tem usado esse dom para ferir as pessoas. Você tem usado a palavra do Senhor para ferir. Quando Deus diz, é para se edificar, é para edificar as nações, é para edificar o meu povo. Eita, glória a Deus, aleluia. Aquele meu povo, Moisés, ele tinha necessidade. Não é por causa que você, Moisés, desobedeceu a eu, Moisés, que eu não vou suprir a necessidade do meu povo. E naquele momento o que eu vejo, sabe o que é, Moisés? O que Deus fala para Moisés? Moisés, o meu povo ele necessita da palavra, o meu povo ele necessita de palavras de conforto, o meu povo ele necessita da palavra, o meu povo ele necessita de libertação, o meu povo ele se necessita de cura, o meu povo ele se necessita de milagre. E porque, Moisés, tu usasse para ferir, não é por causa disso que eu vou deixar de abençoar o meu povo vai ser abençoado, mas a tua sentença vem no final. Eita, glória a Deus, aleluia. Porque, meu querido, você tem usado o seu dom que Deus tem lhe dado. Você sofreu tanto, você pediu tanto. Senhor, me dá o dom de pregador. Senhor, me dá o dom de evangelista. Senhor, me dá o dom de discernimento. Senhor, me dá o dom de entendimento. Senhor, me dá o dom espiritual. E quando Deus ele lhe entrega esse dom tão maravilhoso, você tem usado esse dom para ferir as pessoas. Mas não é por causa que você está usando esse dom para ferir que Deus vai deixar de lhe usar como canal de bênção. Sabe por quê? Porque a sua sentença vai ser no final. A sua sentença não vai ser agora. Porque muitas pessoas necessitam da palavra que Deus vai usar através da sua boca. Mas a sua sentença vai ser no final. Então se arrepende hoje daquilo que você tem feito para desagradar a Deus. Porque você acha porque está agradando o homem. Ei, a Bíblia diz em Atos 5, 29, não agradai o homem, mas primeiramente agradai a Deus. Aleluias. Porque não adianta você agradar o homem e desagradar a Deus. Naquele momento, Moisés, ele agradou a toda a congregação. Mesmo a congregação, sabendo, glória a Deus, aleluia, que não era daquela forma. Mas aquele povo ficaram maravilhados. Porque Moisés tocou, bateu, feriu a rocha saiu a água. Porque aquele povo ele tinha necessidade de água. Aquele povo ele tinha necessidade. Aquele povo estava com sede. Essa sede que é hoje, meu querido, sabe o que é? É a palavra do Senhor para edificar. É o que muitas pessoas estão precisando, é da palavra. É do pão da vida, da água da vida. Porque quem comer desse pão e beber dessa água nunca mais terá sede e nunca mais terá fome. Mas sim se edifica, se fortalece no Senhor. Porque o que confia no Senhor é como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. E naquele momento Moisés ele não creu na palavra do Senhor. Então ele usou a ferir. Moisés ele estava sofrendo uma grande apreensão do povo. Moisés ele estava sofrendo um grande momento ali. Mas ele botou a emoção do sofrimento dele. E foi naquele momento que ele desobedeceu a Deus. Ei, não importa o que você esteja passando, meu querido, mas não desobedeça a Deus. Porque Ele é o teu socorro, Ele é o teu presente. Ele é o único que pode suprir a tua necessidade. Não faz a vontade do homem e desagrada a Deus. Porque Moisés naquele momento ele agradou a toda a congregação. Ele agradou a todo, mas porém ele desagradou a única pessoa que ele não poderia desagradar. Era melhor ele ter desagradado a toda a congregação, não fazendo aquele milagre, não fazendo o ferimento da rocha, do que ele agradar a todos e desagradar primeiramente a Deus.
E naquele momento ele desagradou a Deus. Aí Deus disse: Moisés, por que Moisés fizesse isso, Moisés? Por causa disso, Moisés, tu não entrarás, Moisés. Tu não levarás, Moisés, o meu povo, Moisés, a terra, Moisés, que eu te prometi. A terra, Moisés, que mana leite e mel, Moisés. Como é, Moisés, que eu posso confiar em ti, Moisés? Que tu não creste na minha palavra. Como é, Moisés, que eu posso, Moisés, deixar, Moisés, tu guiar o meu povo desse jeito, dessa forma, Moisés? Que tu não faz, Moisés, o que eu te mando, Moisés. Moisés, eu mandei, Moisés, que tu falasse com a rocha, Moisés. Porque, Moisés, tu me desobedecesse? Porque tu ferisse a rocha? Ei, eu não só estou contando a história de Moisés, eu estou contando a tua história. Eu estou contando a minha história. Porque muitas vezes eu e você tem desobedecido a Deus. Porque nós muitas vezes tem agradado o homem e tem desagradado a Deus. Meu querido, eu quero te dizer, prefere desagradar o mundo, mas não desagrada a Deus nunca. Porque Ele é o teu socorro, Ele é o teu presente. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar. Ele sabe o tamanho da necessidade que está no seu coração. Ele sabe o que você precisa. Ele sabia o tamanho da dor que Moisés estava sofrendo após o luto da irmã dele, Miriam. Ele sabia a dor que Arão estava passando. Mas não era por causa dessa dor que ele tinha que desobedecer a Deus. Era nesse momento que ele tinha que buscar refúgio em Deus. Mas nesse momento, através da apreensão daquelas pessoas se rebelando contra Moisés, contra Arão, Moisés, ele chamou aquele povo de rebelde. Ele disse: rebeldes, vocês vão ver sair água dessa rocha para vós. Mas Moisés, ele não fez como Deus mandou. Era somente falar, somente ordenar aquilo que Deus tinha mandado. Mas ele fez totalmente diferente. Ei, meu querido, eu quero te dizer, o que você tem feito diferente, que não tem agradado a Deus, ei, muda esse trajeto hoje. Porque a sentença de Moisés veio no final. Glória a Deus, aleluia. A sentença de Moisés veio no final, quando Deus disse: Moisés, tu não entrará na terra prometida. Moisés, tu não vai entrar, tu não és digno de guiar o meu povo mais, Moisés, porque tu não creste em mim. Tu não creste na minha palavra, Moisés. Tu desacreditou, Moisés, e fizesse totalmente diferente. Moisés, como é, Moisés, que tu pode guiar o meu povo, Moisés, se tu não faz o que eu te mando, Moisés? Moisés, por que Moisés fizesse isso, Moisés? Quanto Moisés tem errado desse jeito, meu querido, que Deus tem te mandado tu entregar as coisas, que Deus tem te mandado ir por trajetos diferentes, Deus tem te mandado fazer coisas diferentes e você tem feito do seu jeito. Você tem desagradado tanto a Deus e agradado ao homem. Ei, não faz isso. Primeiramente, busca o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Porque, meu querido, é melhor servir ao Todo-Poderoso. É melhor agradar ao Todo-Poderoso. Porque Ele pode te dar o conforto. E aquelas pessoas que você agradou lá na frente, na primeira falha sua, na primeira falha sua, essas mesmas pessoas que você agradou, eita, glória a Deus, aleluia, essas mesmas pessoas que você agradou, na primeira falha sua, elas vão lhe condenar. Sabe por quê? Porque as pessoas, como aquele povo do Egito, que na primeira falha condenaram Moisés. Na primeira falha, acabaram com a vida de Moisés. Não respeitaram o sofrimento de Moisés. Moisés, ele fez um milagre. Se regozijaram com aquele milagre, se alegraram com aquele milagre. Mas porém, Moisés desagradou a Deus. Deus, ele poderia ser o único refúgio de Moisés. Porque aquele povo lá na frente murmura novamente contra Moisés. Porque o povo que você agrada hoje, esse mesmo povo,
pode ser que queira lhe condenar amanhã. Só procura uma falha sua. Então, prefira agradar a Deus. Porque na hora da tua angústia, quem vai tirar ele? Como o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Na hora da tua angústia, ele vai te cobrir. Na hora do teu sufoco, ele vai suprir tua necessidade. Na hora que você estiver necessitado, quem vai te dar o socorro é ele. Ele te conhece por dentro e por fora. O homem, ele olha a tua falha. Mas Deus, ele olha o teu coração. Ele olha o extremo, o tamanho do amor que tem dentro de você. O homem, ele não olha para o valor da mensagem que você está falando. Ele olha para a falha da mensagem que você está falando. Para encontrar um erro. O homem, ele não olha para o louvor que está sendo adoração a Deus ali. Ele procura uma falha. Ele procura se a pessoa está louvando bonito ou louvando feio. Mas Deus, ele olha para o coração daquela pessoa que está fazendo aquele louvor, adorando em espírito e em verdade. O homem olha você por fora, mas Deus, ele te sonda por dentro e por fora. Porque Deus, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza. Ele te conhece desde do ventre da sua mãe, muito antes de você nascer. Ele tem te dado como profeta, ele tem te dado como levita, ele tem te dado como missionário, ele tem te dado como evangelista, ele tem te dado como pregador. Mas isso é dom dele. Não usa esse dom que Deus te deu para fazer coisas diferentes. Não usa a ferramenta que Deus te deu para machucar o teu irmão. Porque Deus, ele te deu essa ferramenta para que você use para a edificação da sua vida e a edificação da vida do seu irmão. Porque se você usa a ferramenta que Deus te deu para machucar o teu irmão, isso também vai te machucar lá na frente. Você acha que você só machuca o seu irmão, mas não, meu querido. Eu quero te mostrar que não. Você observe que Deus dá o cajado para Moisés. Moisés, ele fere a rocha. Ele alimenta toda a congregação. Mas aquilo ali só machucou a Moisés. Ele supriu a necessidade. Mas observe que lá na frente Moisés, ele teve a sua condenação. Moisés, ele teve a sua sentença. Então, a ferramenta que Deus, ele nos deu, a gente temos que usar para a nossa edificação e para a edificação do nosso irmão. Para buscar aquelas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Para que Deus possa aliviar o fardo. Porque a mesma forma que eu e você usa para machucar o nosso irmão, lá na frente eu e você vamos sofrer a mesma repreensão. E se eu e você usa a ferramenta que Deus, ele nos deu para proclamar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho que veio para salvar, para curar, libertar, para levar ao céu, para ser regozijável com a palavra, se edificar. Porque a necessidade daquele povo não era que Moisés simplesmente ferisse a rocha. Deus, ele queria ver um milagre maior. Deus, ele queria que Moisés falasse, para a glória de Deus ser manifestada no meio daquele povo. Para que o povo olhasse o milagre ser suprido naquele momento, com apenas as palavras que Deus tinha colocado na boca de Moisés. Você observe que quando Deus, ele diz, Jeremias, glória a Deus, aleluia, eu te conheço antes que você nascesse, desde do ventre da tua mãe, e eu vou colocar as palavras na sua boca, glória a Deus, aleluia. Observe que lá Deus, ele coloca as palavras na sua boca, e a palavra é dele, o louvor é dele, tudo é para ele. Isso é ferramenta, isso é dom espiritual.
E esse dom espiritual, eu e você temos que usar para a edificação da congregação. A congregação, meu querido, ela necessita de edificação, de palavras, de cruz, de libertação. Você observe que lá no livro de Jonas, Deus, ele diz bem assim: vai e prega para a grande cidade de Nínive a palavra que eu te mandei. Glória a Deus, aleluia, que Deus mandou. Não é a palavra que eu e você tem. Que eu e você, se Deus não nos der a palavra, se Deus não nos der a inspiração do Espírito Santo para nós ler a palavra, introduzir a palavra, e na hora que nós subir em cima do altar, o Espírito Santo de Deus, ele desce e testifica a palavra para dentro da congregação. Ele usa eu e você como um canal. Porque o meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele expira na leitura, glória a Deus, aleluia. Leva eu e você até o altar. E no altar eu e você não vive mais eu e você, mas sim o Espírito Santo de Deus. Ele vem e entra nas nossas vidas e ele fala com a congregação. Isso é o dom espiritual, isso foi o dom, isso foi a arma que Deus ele lhe deu para você proclamar o evangelho. Então não usa o dom que Deus te deu, não usa a ferramenta que Deus te deu para machucar. Não usa o púlpito da igreja para machucar o teu irmão. Não usa o púlpito da igreja para ferir o teu irmão, para acabar com os sonhos do teu irmão. Porque a gente pensa que matar é só matar atirando, esfaqueando, com acidente. Não, meu irmão. Existe matar com as palavras, matar espiritual. Tem pessoas que matam as pessoas só com as palavras. A palavra, ela machuca. Uma palavra mal direcionada, ela pode destruir com a vida do seu irmão. Uma palavra que possa sair da sua boca como uma porção de bênção, você tem usado como porção de maldição. Ei, meu irmão, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado com a maneira que você vai proclamar o Evangelho de Cristo. Por isso que a Bíblia diz em Oséias, glória a Deus, aleluia: o meu povo está perecendo por falta do conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso que eu e você temos que guardar os mandamentos, os estatutos, porque a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, primeiro, glória a Deus, aleluia, bem assim, meu querido. Apocalipse 1, Deus vai dizer bem assim para os anjos, enviando a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Deus, ele tem nos notificado. Deus, ele tem enviado mensagem. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus ele envia para Jesus. Jesus veio, pregou o Evangelho para toda criatura, proclamou o Evangelho, curou, libertou, salvou, ressuscitou e foi embora, deixou o Espírito Santo no dia de Pentecostes para que eu e você não se esquecessem dos mandamentos, da palavra, das Escrituras Sagradas, para que eu continue andando nos caminhos dele. Porque Deus, ele é fiel, meu querido. Então não deixa, não usa a ferramenta que Deus te deu para você fazer como canal de maldição para o teu irmão. Usa a ferramenta que Deus te deu para ser canal de bênção. Não usa o púlpito da igreja para machucar ninguém. Porque isso aí, meu irmão, hoje você machuca seu irmão, mas amanhã Deus, hoje ele é teu advogado. Então hoje se apegue em Deus como teu advogado. Não queira se encontrar com Deus como seu juiz. Queira se encontrar com Deus no meio das nuvens, do alto céu.
que já é para a ressurreição, para a vida eterna. Não queira ter um encontro com Ele para a condenação. Não queira se encontrar com Ele como juiz. Queira se encontrar com Ele hoje como advogado, para te cobrir, para te tirar do pecado, do lamaçal. Se arrepende disso hoje. Usa o teu dom como canal de bênção para salvar a vida, proclamar o evangelho, curar, libertar, para levar para a vida eterna. É isso, meu irmão, que eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, em nome de Jesus. Mas primeiramente quero dizer, aceita o Senhor hoje como Senhor e Salvador. Arrepende-se de tudo que você tem feito, que tem desagradado a Deus. Arrepende dessas palavras que você tem usado para machucar o teu irmão. Porque a sentença não é hoje, a sentença vai ser amanhã. E amanhã sabe o que Deus vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, você que praticou a iniquidade. Eu não te conheço. Hoje Ele te diz bem assim: vende a mim, filho, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mas amanhã, se você não se arrepender, Ele vai dizer isso: apartai-vos de mim, maldito, você que praticou a iniquidade, você que fez coisas que eu não mandei, você que fez maravilhas que eu não te mandei, você que disse que fez prodígio no meu nome, mas eu não te mandei. Não deixe acontecer isso na tua vida. Aceita o Senhor hoje como Salvador da tua vida, como libertador, porque Ele te dá uma segunda chance hoje. Obrigado, Deus, por essa palavra, e que Deus possa estar abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém.